Boa tarde, gente. Hoje vamos fazer atividade de português, hoje e amanhã, certo? Aí a gente encerra a semana de só português e matemática. 2 dias de matemática e 2 dias de português. Da página 137 até a página 141. Português é bom que dá para passar bastante página, são perguntas mais dinâmicas que vocês respondem muito mais rápido. Então, aqui na página 137, a gente vai começar a falar dos verbos. Verbos são as palavrinhas que indicam ações na frase, certo? Então, sempre que acontece alguma coisa, aquela palavrinha é o verbo. O verbo, ele pode ter várias conjugações, né? Ele pode indicar tempo, ele pode indicar a pessoa, né? Presente, passado, futuro, eu, tu, ele, nós, vós, eles. A gente vai ver todas essas vertentes do verbo. Aqui, a princípio, a gente vai ver o tempo, presente, passado, futuro, conseguir identificar, conseguir conjugar o mesmo verbo em vários tempos. E depois, na página 139, o tempo e a pessoa, tá? Começa assim, ó, com a primeira questão aqui na página 137. Releia o trecho do texto. Pré-adolescente é criança. A gente passa a unidade inteira falando sempre daquele mesmo texto, né? Que é o texto da página... Deixa eu ver qual página que é. Aqui. Página 120 e 121. Quem não tá lembrado, dá uma voltada pra relembrar. Mas é aquele texto que a moça fala que é melhor ser criança, né? Que é melhor você aproveitar o quanto você pode brincar, o quanto você pode se divertir, que quando você cresce, muitas coisas são tiradas de você. E que ninguém é chamado de pré-velho, né? Os adultos não são chamados de pré-velhos. Por que que as crianças são chamadas de pré-adolescentes? Então, na opinião dela, como a gente tá na unidade ou artigo de opinião, ela acha que esse termo pré-adolescentes não é muito bom. Aí ela pergunta: você foi chamado de pré-adolescente? Pensa que é um deles? Eu acho a coisa mais estranha essa história de chamar criança de pré-adolescente. Observe as formas verbais destacadas. Então, as que estão em negrito aqui: foi chamado, pensa, é e acho. Copie as expressões verbais que correspondem ao tempo indicado. Então, vocês vão ver dessas expressões aqui, qual que tá no presente e qual que tá no passado, tá? Tem que colocar todas. Então, tem essas 4 aqui, todas tem que estar colocada aqui nessas linhas do presente e do passado. Não tem nenhuma no futuro, só do presente e do passado. B. Por que ela empregou o tempo passado? Quando ela, depois que vocês separarem qual expressão está no presente e qual está no passado, eles estão perguntando por que ela usou essa partezinha no passado. Porque ela estava querendo que você relembrasse, que você falasse de algo que já aconteceu. Se você já foi chamado de pré-adolescente. 2. Agora releia outro trecho do texto e indique o tempo verbal das formas destacadas. Escreva nos quadrinhos PA para passado e F para futuro. E quando chegar, vai precisar saber que aí sim acabou a infância. Então tem essas 3 expressões aqui: o quando chegar, o vai precisar saber e o acabou. Vocês vão colocar se essa expressão está no presente, ou no passado, ou no futuro. Não tem presente. Colocando F ou PA nesses quadradinhos que estão aqui em cima. 3. Leia a seguir as manchetes de algumas notícias, prestando atenção nas formas verbais em destaque. Então, todas que estão em negrito aqui, vocês têm que prestar atenção. Reflexo do sol distorce imagens de satélites e faz a Amazônia parecer mais verde. Crianças se divertem no carnaval ao ritmo do bailinho infantil em Fortaleza. 3.
Crocodilos podem escalar árvores e tomar sol nas copas, diz pesquisa. As formas verbais destacadas nas manchetes 1, 2 e 3 foram empregadas em qual tempo? Então, todas essas palavras aqui, elas estão num tempo só. Ou é presente, ou é passado, ou é futuro. Vai colocar aqui qual é o tempo que essas palavras estão. Ao falar ou escrever, podemos situar o que estamos expressando em um tempo, presente, passado ou futuro. Página 138. Leia as notícias referentes às manchetes da atividade 3 e observe os verbos destacados em laranja. Reflexo do sol distorce imagens de satélites e faz a Amazônia parecer mais verde. Após anos de mistério em torno das imagens de satélites da Amazônia, cientistas descobriram que uma ilusão de ótica fazia a floresta parecer mais verde no período de seca. 2. Crianças se divertem no carnaval ao ritmo do bailinho infantil de Fortaleza. A meninada se divertiu nesta segunda, dia 3, no Carnaval Infantil de Fortaleza. Acompanhados dos pais, avós ou tios, as crianças se empolgaram e lotaram o bailinho infantil no Mercado de Pinhões. 3. Crocodilos podem escalar árvores e tomar sol nas copas, diz pesquisa. Olha essa notícia, viu? Os animais vistos escalando a qualquer hora do dia mostravam-se nervosos com a aproximação de um observador a até 10 metros de distância. Qual o tempo verbal usado no texto dessas notícias? Então, presta atenção. Primeiro, aqui na página 137, a gente viu só os títulos dessas reportagens. E elas estão todas em um tempo. Quando a gente vai ler a reportagem, ela está em outro tempo. Qual tempo é esse? Observando esses verbos em laranja, tá? B. Provavelmente esse tempo foi usado nos textos para mostrar que... Aí vocês vão colocar uma alternativa só, tá? Só tem uma correta. Os fatos ainda vão acontecer. Esses fatos acontecem sempre. Ou esses fatos já aconteceram faz tempo. Então, vocês vão marcar um xizinho em uma alternativa só, tá? Uma tá falando do passado, outra do presente, a outra do futuro. Página 139. Variações do verbo, o tempo e a pessoa. Então, a ligação que tem que ter uma concordância entre o tempo e a pessoa. Se o tempo está no passado, a pessoa também tem que estar. Tudo tem que estar em concordância para a frase não ficar desconexa. Então, aqui, ó. Releia a frase abaixo. Você já foi chamado de pré-adolescente? Em que tempo essa forma verbal está destacada? Vai colocar aí. Esse foi chamado tá onde? Tá no presente, no passado ou no futuro? Como ficaria essa frase escrita no presente? Reescreva. Então, você vai pegar essa frase que tá aqui em cima, ó. Você já foi chamado de pré-adolescente e vai colocar ela no presente, certo? Se você estivesse perguntando agora, se a pessoa está sendo chamada agora de pré-adolescente, tá? Então, você vai escrever a mesma frase, não pode mudar o sentido, tá? Só que no presente. Embaixo, complete a mesma frase no passado, presta atenção. Dessa vez alterando a pessoa, conforme indicado em cada caso. Tem aí duas frases que são as mesmas, só mudou a pessoa. Vai continuar no passado, só vai mudar a pessoa. Então, o vocês e o nós. Aqui estava você no singular, né? Uma pessoa só. E depois foi para vocês no plural e nós também no plural. Você vai reescrever essa frase colocando o que está faltando. Então, vocês, pré-adolescentes,
já foram chamados de pré-adolescentes? É assim que a gente fala. Nós, aí você vai escrever completando essa frase, tá bom? Não vou falar a resposta, já falei a resposta de um. D. O que você alterou para completar as frases de acordo com as pessoas? O que você vai precisar alterar? Como que a gente muda o tempo da frase? Mudando o verbo, modificando o verbo para um tempo específico. Então, o que você precisou mudar nessas frases foi o verbo, a conjugação do verbo. O verbo pode variar para indicar o tempo, presente, passado ou pretérito futuro. Pretérito futuro é a mesma coisa, tá? O verbo varia também para indicar as diferentes pessoas a que se refere: eu, nós, você, vocês, ele, ela, eles, elas. Variar a forma do verbo para indicar o tempo à pessoa é conjugar o verbo. Então, essa palavrinha vocês vão ouvir assim pro resto da vida. Conjugar o verbo, você modificar o verbo para ele se adequar na frase, tendo concordância com o substantivo, que é o eu, tu, ele, nós, vós, eles, elas. Ou vocês também. Uso do tu e vós, a gente não usa muito. Lá no sul, o pessoal costuma usar um pouco mais do que a gente, mas é legal a gente saber, tá? Principalmente quando a gente vai escrever uma redação, falar uma coisa mais formal, dependendo da profissão que você vai ter, você acaba tendo que escrever documentos que precisam ter essa forma formal de falar, que é o tu e o vós. Em algumas regiões do Brasil é empregado o tu em vez de você. Por exemplo, em uma frase como: tu chegas mais tarde hoje, ao invés de você falar você chega mais tarde hoje, você vai chegar mais tarde hoje, é o tu chegas, olha o verbo, chegar, o verbo chegar, né, sempre que indica uma ação, é um verbo, então o verbo chegar, ele está conjugado para concordar com o substantivo tu, ele ficou chegas, raramente a gente usa, mas é bom entender. São variedades existentes na língua portuguesa do Brasil. Na letra do hino nacional brasileiro também está presente o tu. Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. 140. Na língua portuguesa, a forma vós é empregada, por exemplo, em textos bíblicos. As pessoas a que o verbo se refere são denominadas a primeira pessoa, que é a que está falando, eu ou nós. A segunda pessoa, que é a quem fala, a quem se fala, né? Então, eu tô falando de você, eu tô falando de tu, ou de vocês, ou de vós. E a terceira pessoa, que é quem se fala, ele, ela, eles, elas. Então, eu estou falando dele, eu estou falando dela. Está na terceira pessoa. Primeira pessoa é quando eu falo de mim mesmo. Então, eu, certo? Segunda pessoa é para quem eu estou falando. Então, você sabia? Você vai? Você chegou? Você comprou? Segunda pessoa. Terceira pessoa é se eu estiver falando de uma terceira pessoa. Então, eu sou a primeira. Com quem eu estou falando é a segunda, e se eu estou falando de uma terceira pessoa, é o ela, eles, elas, certo? Dá para você entender imaginando uma conversa. A primeira pessoa sou eu que estou falando, com quem eu estou falando é a segunda pessoa, se eu estiver falando de outra que não está presente na conversa, é a terceira pessoa. Concordância verbal. Gente, isso aqui é muito importante vocês entenderem, porque vocês erram demais. Eu fico lendo aquelas mensagens do grupo, me dá até urticária. Tem umas coisas que vocês escrevem que eu falo, Jesus amado, eu tenho que ficar decifrando o que vocês estão falando. Então, ó, presta atenção. O verbo tem que concordar com o substantivo. Então, eu não posso falar assim, eu vamos. Não existe. Eu vou. Então, tenho que conjugar o verbo junto com o substantivo para dar uma continuidade na frase. Senão, não vai dar para entender nada. Vai parecer um gringo falando, né?
Reescreva cada frase, fazendo a concordância verbal de acordo com a pessoa indicada. Então, tem a frase aqui em cima, ó, nós não somos perfeitos. Você vai escrever essa mesma frase, só que vai mudar o substantivo. Então, você não é perfeito. Eu não sou perfeito, certo? Vocês brincarão muito ainda. Ó, presta atenção nesse aí. Quando no final da palavra é o a e o m, brincaram. No passado, já brincaram. Quando é o a, o, tio, é no futuro. Então, eles brincarão, eles ainda vão brincar. Tá? Tem que tomar cuidado nisso aí, porque muda totalmente o sentido da frase. Eu vi até um post no Facebook brincando com isso, que era assim, o rapaz tinha colocado, os ladrões roubaram, ele queria escrever roubaram e ele colocou com a, o, tio. E colocou, os ladrões roubarão a minha casa. Aí o cara respondeu, então tranca tudo e chama a polícia, porque se eles ainda vão roubar, né? Então, a um finalzinho da palavra, você muda o sentido da frase. Tem que tomar cuidado nessa conjugação, tá bom? Então, aqui tá no futuro. O restante das frases, você vai mudar aqui o nós, eu, ele, mas será no futuro. Então, nós brincaremos, tá bom? Eu, não responder mais. Ele, tudo no futuro, tá? Eles vão brincar no futuro. Não é para colocar vão brincar, é para conjugar aquela palavra. Item C, vocês devem conhecer adultos que se comportam como crianças. Nós devemos, e aí completa o restante da frase. Os verbos apresentam variações para concordar com as pessoas a que se referiram. Chamamos essas adequações de concordância verbal. Muito importante saber. Juro para vocês que se tem uma coisa feia, uma coisa que tira ponto em prova, uma coisa que prejudica você em uma entrevista de emprego, em uma apresentação de algum trabalho escolar, é a concordância verbal. Página 141. 2. Releia a frase a seguir do texto pré-adolescente à criança e responda. Vou contar uma coisa. Quem usa essa expressão tem pressa de que a infância acabe logo. A que pessoa o verbo destacado está se referindo? A segunda pessoa no singular, você, tu ou você. Esse vou, você vou, tu vou. Primeira pessoa no singular, eu vou. Combina? Terceira pessoa no singular, ele ou ela. Ele vou, ela vou. Qual tem a concordância melhor? Você vai marcar um xizinho, tá? Apenas uma está correta. E a hora de organizar o que estudamos. Esse aqui, como vocês já vão ter que completar, não precisa copiar no caderno, apesar de que vocês não estão copiando nada, né? Se estivesse na sala, vocês iam copiar tudo. Mas muitos não estão copiando. Verbo. Palavra que varia para indicar tempo e concordar com a pessoa e o número. Tem embaixo aqui, ó, indicar tempo. Quais são esses tempos? Já tem o passado, em cima tá faltando os outros dois que você vai preencher. Concordar com a pessoa e o número. Primeira pessoa no singular, qual que é? Volta aqui no comecinho, ó. Aqui tem falando quais são as primeiras pessoas, eu e nós, qual é a segunda pessoa, qual é a terceira pessoa. Você vai preencher aqui nesse esquema, não vou mostrar, porque senão vai aparecer as respostas. Mas você vai preencher nesse esquema aqui, tá? Quais são as pessoas no singular e no plural. Singular, um, plural, mais de um. Então, sempre que tem um Szinho, é o plural. Essas são as atividades de hoje. Tranquila, na minha opinião, muito tranquila de fazer. É uma coisa gostosa de aprender e muito útil, né? Uma coisa que vocês vão usar, assim, pro resto da vida mesmo. Qualquer dúvida, como sempre, é só me chamar lá no WhatsApp. Beijos, tchau!